Alô, meu querido, minha querida, mais uma vez juntas e hoje bem diferente. Hoje eu quero trazer um tema para todos nós, que sirva de reflexão para todos nós. Estamos aí há 3 semanas, mais ou menos, das eleições no Brasil e eu gostaria de trazer alguns tópicos, alguns esclarecimentos, né, algumas informações para todos vocês. Muitos podem não compreender direito, porque esse vídeo ele é enviado para pessoas Portugal, Espanha, Cabo Verde, Guiné-Bissau, aqui na Inglaterra mesmo, e principalmente vai para o Brasil, né, onde eu tenho familiares, irmãos em Cristo, tenho grandes amigos, e eu vou falar um pouco, né, das eleições que se aproximam, do que eu tenho visto nesses últimos anos no Brasil. Eu não vou poder ir nas eleições, eu fui em quase todas elas desde o início de 2000, quando eu mudei aqui para a Inglaterra, mas dessa vez eu tenho compromissos aqui que eu não posso ir. Mas eu já estou orando há muito tempo mesmo, e nós vamos falar sobre isso durante esse vídeo, tá bom? É um pouco diferente, mas está sob a mão do Senhor, porque eu, para gravá-lo, eu orei, já venho orando já há alguns dias, e acabei de orar agora aqui novamente, aqui na igreja, para poder gravar esse vídeo, que o Senhor tome conta, né, dê a direção. Eu anotei muitas coisas que precisam, né, ser faladas e talvez a memória me traísse, e eu queria compartilhar isso com vocês hoje, tá bem? Por favor, informem, passem para frente, como todos os outros vídeos. Talvez não tenha mensagem bíblica, mas é uma mensagem para nós estarmos também muito atentos, né, ao que pode acontecer na nossa nação, tá bem? Eu estou exercendo a minha cidadania, sou pastor, mas estou exercendo a minha cidadania. Respeito qualquer um, interlocutor, né, qualquer um divergente, como respeito na parte espiritual, e quem vê meus vídeos sabe disso. Respeito também na parte, vamos dizer assim, do futebolística, né? Sou chamado de pastor torcedor, porque de vez em quando eu gravo os vídeos com camisas de clubes, e eu respeito também as divergências políticas. Posso não concordar, muito menos aceitar, e é o caso na maior parte das vezes, mas eu respeito. E não perdi amizade por causa disso. Não agora, no passado já. Mas vamos ao que eu gostaria de tratar com vocês. Os vídeos normalmente são de 35 minutos. Se aumentar um pouquinho, diminuir um pouquinho, eu peço para vocês a paciência, tá bem? Que o Senhor nos abençoe e que possamos estar refletindo também com isso daqui, tá bom? Eu quero começar falando sobre eleições, né? Claro, o tema é eleição, né? Então, eleições, né? No nosso dicionário, é muito claro que eleições, e todos nós sabemos, né? Eu tenho quase certeza absoluta disso aí, que eleições é uma ação de escolher através de votação. Então, o que vai ocorrer no Brasil em outubro, no dia 2, são eleições. Vamos votar, né? As pessoas vão votar, vão eleger candidatos, né? Agora, a eleição é uma coisa ampla, né? Pode ser eleição de um síndico, né? Você que mora em prédio de apartamentos, pode ser eleição de um presidente de um clube de futebol, né? Ou você, torcedor, né, do futebol. Pode ser eleição de um sindicato, né? De qualquer categoria. Isso daí é a escolha de alguém para liderar, né? Para estar à frente, para tomar conta de uma situação. Então, eleição significa isso, e nós vamos a ela agora. O título desse vídeo deve ser Deus e as Eleições, né? Porque é um princípio bíblico também, né? E eu quero trazer, primeiro, falando sobre os eleitos, né? É um versículo muito interessante, né? Deus não escolhe os capacitados, né? Ele capacita os escolhidos, né? E esses escolhidos dele são os eleitos por ele. Ao longo da história bíblica, há essa narrativa dos escolhidos, né? Desde o princípio da criação, desde Noé, vamos dizer assim, depois desde Abraão, aí vem a sequência, né? De Moisés, depois dos patriarcas, né? E vem, né? E sempre foram Deus elegendo essas pessoas, Deus escolhendo, né? E ele é democrata, por incrível que pareça, sendo ele o único que escolhia, né? Mas também houve
pedido do povo, da população, no caso de Israel, né? Quando ainda não estava formado o Estado de Israel naquela época, né? Eles pediram um rei, né? Pediram alguém para que os guiasse, os dirigisse, né? Então, Deus elegeu um rei, ele escolheu, né? Primeiro o povo pediu um rei, foi Saul, né? Deus elegeu Saul, mas Saul não se comportou como deveria se comportar. E Deus pega o profeta Samuel e o ordena para que ele fosse eleger, né? E ungir o segundo rei de Israel, né? O rei Davi, né? E eu quero que você anote aí, se você puder, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, eu quero ler um versículo, né? Que mostra isso daí, né? Como é interessante, mesmo sendo a eleição única, né? Através de uma pessoa. 1 Samuel 16, o verso 7, fala assim, Samuel, ele já está ali com Jessé, que é o pai dos irmãos de Davi, né? Ele já está ali com ele e fala para ele qual o propósito da visita, e pronto, e chega um determinado momento, diz assim, porém, o Senhor disse a Samuel, verso 7, tá? Não atentes para a sua aparência, já tinha sido apresentado o primeiro filho, né, de Davi, já tinha sido apresentado Eliabe, né? Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê com o homem, não vê como o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Palavra do Senhor está aqui, 1 Samuel, anote aí, você lê outra hora, capítulo 16, esse é o verso 7, mas tem a história aqui dessa eleição, vamos assim dizer, né? Depois passam mais outros dois filhos, né, de Abinadab, Samar, são 8 irmãos, né, na verdade. Depois passou esses outros filhos todos e não, Deus não quis, porque Deus elege mesmo a Davi, um homem segundo o seu coração, né? Então, a eleição é isso. Então, nós vamos escolher, nós vamos fazer uma escolha, né? É importante, né, que muitos não sabem, porque eu não sei se o TSE divulga isso aí no Brasil, nas campanhas publicitárias, mas eu tenho para mim que, se você não votar em todos os candidatos que tem que votar, eles podem anular o voto por alguma razão. Eu acho que tem alguma coisa com isso aí. Então, você tem que votar para o presidente da República, votar para o governador do estado onde você mora, ou Distrito Federal, para o deputado federal, para o deputado estadual, né? E em Brasília é o distrital que eles chamam, né? E o senador. A ordem seria essa, presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Escolha, exerça a sua soberania, o seu direito de votar. Você pode votar em quem você quiser, no candidato que você quiser, a escolha é sua, mas não deixe de votar, porque isso fortalece a democracia, certo? Então esse é o primeiro recado, vamos dizer assim. As eleições no Brasil. Hoje nós temos, né, 2 candidatos, né, se contrapondo, né? Como no passado recente era o PT e o PSDB, né, que nós achávamos que eram antagonistas, né? Na verdade não eram. Ali havia algo, né, suspeito, vamos assim dizer, né? Mas isso não importa. Muitos anos, muitas eleições, 2002, 2006, 2010, 2014, sempre foi polarizado. E agora a polarização veio para Bolsonaro. Ele assumiu o lugar, vamos dizer assim, do PSDB, desgastado, né, desmascarado nos seus maus feitos também, muitos deles comprovados, né, na justiça. Mas, enfim, hoje existe uma polarização. Existem outros vários candidatos, mas, na verdade, a eleição vai ser entre esses dois. Né? Vai ser entre esses 2 candidatos, Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula. Isso pode significar o destino do Brasil, né? Porque nós sabemos, né, a visão dos partidos de esquerda. Isso aí não é só no Brasil, não, tá? PT, PSOL, PCdoB e outros, né, que eles chamam satélites. Isso existe em algumas partes do mundo. Como nós sabemos também o que significa os países, para a população, os países comunistas. Eles chamam também de países socialistas, que é uma forma assim, menos agressiva. Talvez a palavra comunista seja muito mais amedrontadora
do que a socialista, mas, a fim e a cabo, é a mesma coisa. Então, vai ser uma eleição que vai ser sobre isso, né? Sobre a democracia como uma forma de governo, né? Acusam tanto o Bolsonaro de não ser democrata, né? Mas aí, no caso da democracia que eu estou falando aqui, é como uma forma de governo, e ela é mundial, né? E a outra parte que é o comunismo. E nós temos exemplos próximos aí do Brasil, né? Nós temos a Venezuela, nós temos Cuba, né? Há muito mais anos, né? No regime comunista, né? Nós temos a própria Nicarágua ali na América Central, que recentemente andou fechando igrejas, expulsando padres, pastores, freiras. Então, é o socialismo, é o comunismo, né? Então, são as grandes diferenças, são totalmente antagônicos à democracia, bem ou mal exercida, tá bom? E vamos mais para frente para vocês compreenderem isso daí. Então, a maioria de nós, talvez, não tenha a mínima ideia do que é viver num país comunista. E esses exemplos aí estão mais próximos do Brasil, né? Já consagrados, né? Consagrados no sentido assim, já estão nesse regime já há muitos anos, populações fugindo, sendo perseguidas, encarceradas, até mortas, né? Pessoas da população desses países. E alguns outros países vizinhos nossos começaram a experimentar também esse tipo, né? E se ainda não estão consagrados com esse regime, estão a caminho de. Veja o caso da Argentina. Veja o caso da Argentina, 2 anos num governo de esquerda, e veja o que está acontecendo lá. Veja o caso muito mais recente do Chile, né? E da Colômbia. Nesses 2 países, eles não são obrigados a votar. E por causa disso, esses presidentes de esquerda desses países, eles foram eleitos com em torno de 30% dos votos da população. Entende? Muito pouco, né? Então, são opções, e nós temos que fazer isso, né? Eu tenho que passar a vista aqui para não me perder no que eu estou falando, né? Então, nós não temos ideia do que é viver num país comunista, né? Esse sistema só serve aos seus líderes. Só eles que enriquecem, só eles que têm as benesses, né? Os pobres vão se amontoando, vão se juntando cada vez mais em guetos, né? Vão sendo apartados do bem-estar social, né? E ao governo, a estatização, tudo depende do governo. Você vira um robô, você vira um escravo, né? Desse regime, né? Além disso, né? Além desses países que estão aí do lado, nós temos outros exemplos, né? A China, que é um país comunista, apesar de ter uma liberdade econômica grande, mas é um país comunista. Lá você não tem força de opinião, né? Você não pode falar, você não pode escrever. A Coreia do Norte, então, que é uma cortina muito pior. A Albânia, que já se livrou disso há alguns anos atrás. Eu tenho pastores missionários que já estiveram lá, numa época ainda difícil. Alguns países da África, entende? Ligados ainda a ditaduras intermináveis de 20, 30, 40 anos, com o povo sofrido e os líderes ricos, corruptos, com fortunas espalhadas pelo mundo, né? Então, nós não temos nem ideia do que isso pode ser, né? Quem vai decidir o que se quer para a nação somos nós, os eleitores, vocês que estão aí no Brasil principalmente, né? Agora, decidindo essas escolhas, e presta atenção no que eu vou falar, o futuro não é só do Brasil, o futuro é dos seus filhos, dos seus netos, dos meus filhos e dos meus netos. Apesar de eu não morar aí, eu estou numa situação confortável. O que acontecer no Brasil, para mim, não vai me afetar em nada. Eu estou há 20 anos aqui. Meus filhos, meus netos, né? Nós temos uma vida aqui muito bem regrada com a graça do Senhor Jesus Cristo. Isso não vai me afetar nada, mas eu me preocupo, porque eu tenho familiares aí no Brasil. Eu tenho irmãos em Cristo aí no Brasil. Eu tenho grandes amigos aí no Brasil. Petistas, inclusive. E são amigos meus. Eu gosto deles e falo isso para eles. Eu declaro esse amor que eu tenho por eles como pessoa. Não aceito, né? Não concordo com a sua opção política, né? Mas eu respeito. Eu respeito. Enfim, é uma decisão para o futuro não só do país, mas para o futuro da família. E quando a gente fala família, fala dos filhos, fala dos netos. São as gerações que vão vindo, né? Alguns já têm filhos maiores, né? A maior parte dos meus amigos já tem netos, mas tem outros que são mais jovens. Ou os filhos dele mesmo, né? Que estão aí começando a vida. Eu não sou bolsonarista raiz, tá? Já fique bem claro isso aí. Eu deixo isso bem claro. Mas é que eu vi em Bolsonaro, desde o começo, uma mudança radical em tudo o que aconteceu no Brasil dos últimos anos, né?
Porque eu falava, eu escrevi já, isso aí já chegou ao presidente da República. Eu sempre ouvia, desde a juventude, que o Brasil era o país do futuro. Eu cheguei no futuro, mas o Brasil não chegou. Eu estou aqui já com 66 anos e o Brasil não chegou ao futuro. Até quando vão ficar esperando esse futuro? Porque esse sistema que está ali no Brasil, ele não vai mudar. Não vai mudar enquanto houver um Congresso dessa maneira, fazendo leis para só benefício próprio, muito pouco em favor do Brasil. Não vai mudar. Então, quando entra uma pessoa que enfrenta esse sistema, vem as consequências. E eu não sou bolsonarista raiz. Eu sou a favor dos fatos. E eles estão à vista de todos nós. Todos nós estamos vendo isso ao longo desses últimos quase 4 anos. Contra os fatos, diz um provérbio, alguma coisa assim, não há argumento, e realmente não é. E as narrativas não podem prevalecer ante a verdade. Não adianta você ter narrativa e o fato não confirma essa narrativa. E é o que vem acontecendo ao longo dos anos aí no Brasil. Os fatos são nus e crus. A gente pode ver, está diante dos nossos olhos, né? As narrativas oscilam com os interesses. De quem? De quem perdeu o privilégio, de quem está afastado do poder, de quem não tem acesso às facilidades que tinha outrora. É isso que acontece no Brasil nesses últimos anos. Bolsonaro, ele enfrentou o sistema. Tem os seus defeitos, não me agrada algumas maneiras de ele agir, de falar principalmente, não me agrada. Né? Mas estão tentando colar narrativas para ver se o iguala aos outros. E comprovadamente já estiveram e possivelmente estarão envolvidos com práticas ilegais, com crimes, corrupção principalmente. Esse é o mal do Brasil ao longo de todos os anos de sua existência, talvez desde o seu descobrimento. Desde a redemocratização, palavrinha, né? Redemocratização, eu não vi um presidente ser tão perseguido como ele. Não vi. E olha, tivemos o Sarney, né? O Tancredo Neves morreu antes de tomar posse. Tivemos o Sarney, tivemos o Itamar, o Collor de Mello, o Itamar, o Fernando Henrique Cardoso. A ordem aí, não sei se está, mas eu acho que é essa mesmo. O Lula, a Dilma, o Temer. Nenhum deles foi tão massacrado pelas narrativas como está sendo o Bolsonaro. E olha que o Collor foi empichado também, a Dilma foi empichada, mas nenhum foi massacrado dioturnamente, né? Principalmente pela mídia, a velha mídia. A mídia que recebia, né, valores altíssimos de publicidade, que sustentavam esses governos com as boas notícias, né, que escondiam as más notícias, né? Entende? Então, eu nunca vi nenhum presidente da República, e citei esses 8, né? 6, 8, 2, 4, 6, 7. Citei esses 7 só para a gente relembrar desde o tempo que voltamos a ter a democracia aqui. Ele é perseguido com essas narrativas porque ele enfrentou o sistema, né? Isso aí é claríssimo, né? São quase 4 anos de governo. Os ministros foram ou são quase todos técnicos. Nenhum é político. Nenhum foi indicação partidária, né? Fez uma reforma da Previdência que se arrastava há mais de 20 anos. Nenhum presidente, desde Fernando Henrique Cardoso, que eu admirava bastante, teve a coragem, porque precisa de coragem, tá? Ser presidente não precisa só ser presidente, precisa ter coragem de ser presidente. E ele teve a coragem de fazer a reforma da Previdência. Ele fez a autonomia do Banco Central, que os governos não queriam porque se satisfaziam de como eles determinavam a política cambial, principalmente, para muita gente do setor financeiro ganhar dinheiro às custas de informações privilegiadas. Ele deu autonomia ao Banco Central. Ele fez privatizações exitosas em várias áreas. Assim como no passado a Embraer, que eu nem lembro quando foi a privatização dela, mas foi espetacular. Fez agora da Eletrobras, está preparando a do Correio, e não fez mais ainda, porque ele é perseguido por tudo e por todos, pelo sistema. Porque já poderia estar adiantado tudo isso daí, né? Então, as privatizações dos aeroportos, sucesso, né? Das ferrovias, dinheiro em abundância, bilhões antecipados, outorgas antecipadas por contratos que vão se cumprir em 5, 10, 15 anos, mas já garantido esse dinheiro para o investimento, não é?
a água liberada ao nordestino, isso é uma grande prisão do nordestino. Eu sou um deles, tá? Eu sou de Alagoas, Maceió, querida Alagoas. Essa transposição do Rio São Francisco ficou na mão dos maus governantes, que não liberaram a água para o Nordeste para se prevalecer de várias facetas ligadas principalmente à corrupção e desvio de dinheiro público. Essa é uma realidade, esse é um fato. Não tem narrativa que consiga encobrir isso aí. E olha, eu já tenho visto filmes, eu conheço pessoas lá que me mandam, de pequenas propriedades próximas dos canais onde está passando a água da transposição, com já plantações. O Nordeste, daqui a 5, 10 anos, talvez eu não veja mais, Deus não me permita ver, vamos ver, né? Isso é com ele. Vai ser um celeiro, um novo celeiro de alimentos do Brasil. Anote o que eu estou dizendo, guarde isso que eu estou te falando. Então, tudo isso foi feito. Né? A digitalização dos processos públicos, né? Ali para você ter a sua comunicação, os seus deveres, os seus afazeres com a máquina pública. É o 7º país do mundo mais digitalizado. Hoje você pode pedir qualquer documento, qualquer coisa digitalmente falando. As ferrovias e as rodovias. Né? O Pix, gente, eu falo com 2 petistas amigos meus lá num restaurante muito querido ali na Asa Sul. Falo com 2 petistas, eu digo, rapaz, você não tem ideia de quanto você economizou por causa do Bolsonaro com o Pix, né? Porque se você espirrava na sua conta de banco, você pagava uma taxa. Aí é 10 centavos, 5 centavos, 20 centavos, você acha que é pouco. Mas vai somando em milhões e milhões de correntistas, quantos bancos ganhavam. Alguns falam que eles vão perder, ao longo desse ano, agora de 2022, mais de 60 a 80 bilhões de reais por causa do Pix, né? Que não tem. Então, esses são fatos. Eles foram feitos. E mais não se fez ainda. Tem outros menores, não se eu ficar falando isso aqui, acaba o tempo. E mais não se fez ainda, porque o sistema tentou abortar, né? Tentou desgovernar o Brasil de todas as maneiras. É incrível isso daí. É tão visível. E eu fico preocupado com esses amigos contrários, porque eles enxergam, eles sabem. Então, qual a razão de não admitir isso aí? Qual a razão? Eu não entendo. Mas é o dever de cada um. Cada um faz a sua escolha. E no final das contas, todos pagarão por ela. O bem ou o mal. Essa é uma realidade. É como o inferno ou o céu. Quem vai escolher sou eu ou você. Se eu quero ir para a eternidade com Deus, eu quero ir para o inferno com o diabo. São escolhas que nós fazemos na nossa vida, né? Mas voltemos à parte política, né? Porque esse vídeo, apesar de estar sob a mão de Deus, né? Nós estamos tratando de política e eu sou um cidadão que tem o direito de falar sobre isso para aqueles próximos meus, né? As narrativas vieram com a pandemia mundial, né? Começaram as narrativas com a pandemia mundial. Uma guerra aqui na Europa, porque guerras sempre existiram em todos os lugares do mundo. Só que quando chegou aqui no quintal da Europa, quintal no sentido assim de ser afastado do centro principal da Europa, que é no leste europeu, quando chegou aqui a coisa mudou de figura. Em 6 anos atrás, ali na Síria, na região de Alepo, se não me engano, foram mais de 1 milhão de pessoas mortas. Eu não sei se já morreram 100 mil pessoas na Ucrânia, né, por causa da guerra, não sei. Mas ninguém deu bola para aquela outra coisa. Por quê? Porque era um país periférico para o mundo ocidental. Vocês compreendem? Então teve essa pandemia, teve essa guerra, né? Nós temos um judiciário, cortes superiores, militante. Por quê? Porque eles foram indicados por pessoas de governos passados, principalmente os governos de esquerda, nos últimos 16 anos no Brasil. E eles estão como que se estivessem, tá? É uma analogia, pagando favores de estar onde eles estão. Porque é impossível, né, que a distorção seja tão grande. A primeira já existe e vai mudar, se Deus quiser vai mudar na próxima legislatura. Quem tem que estar em corte superior é juiz. E no Supremo Tribunal Federal, dos 11 que estão ali, chamados ministros, só um é juiz de carreira. 10%, nem isso, né? Porque são 11. É um absurdo uma coisa dessa, mas vai mudar, em nome de Jesus. Né? Então, o judiciário militante, né? Crescimento econômico, aumento de emprego,
tudo isso daí foi negado pelas narrativas, né? O que o Brasil está crescendo. Aqui nós estamos em crise na Inglaterra, na América nós estamos em crise, inflação alta. No Brasil está tendo deflação. Vai ao terceiro mês agora de deflação. Menos impostos. Dentro da crise, veja bem, nós estamos falando de pandemia e de guerra, isso aí já vai para quase 3 anos. O governo vai completar 4. Mais arrecadação. Está se arrecadando, né? E a asquerosa e finada imprensa repetindo a perseguição por narrativas. Olha, eu conheci a Folha de São Paulo ali na 104 Sul, quando meu pai tinha uma sorveteria e eu trabalhava ali. Conheci grandes jornalistas, Leleco, Cláudio Colletti, Reinaldo Azevedo, o velho, não sei se é parente, se é pai, Damião e alguns outros. Era diferente o jornalismo daquela época. Hoje, os principais órgãos, que eram os principais órgãos da mídia escrita e televisada do Brasil, eles estão a serviço do sistema. Porque eles já não têm mais a capa que eles tinham financeira para se manter. Nós vemos a demissão de grandes jornalistas, até artistas mesmo da Rede Globo, por exemplo, porque já não tem os milhões ou os bilhões de dinheiro governamental. Então isso é a reação. Isso é a reação. É como você tirar a droga do viciado. Ele fica louco. A bebida do alcoólatra. Entende? E todas as outras mazelas que não vamos aqui misturar com as coisas. Então, essa imprensa, principalmente, ela é asquerosa. É um termo duro? É. Mas é o que eu posso falar. Ela é asquerosa. Como ela omite as coisas boas que eu falei acima, como deflação, como crescimento econômico, aumento de emprego, eram quase 14 milhões quando o Bolsonaro entrou, agora são menos de 10 milhões. Pouca gente sabe disso por essa imprensa daí. O que se fez são os fatos. Ele fez fatos. E os fatos estão vivos, são mostrados, né? O que se pretende é anunciado a divisão, tá? Do que eu falei agora das coisas boas e do que pode não ser coisa boa, né? Porque é possível que tenha pessoas e eu tenho que respeitá-la, mesmo não concordando. E olha lá, aborto, a ideologia de gênero, facilidades com as drogas e até com os criminosos, perdão aos corruptos. Quem tem que perdoar é Deus. Na terra se faz justiça. A própria Bíblia fala que a justiça humana é um trapo de imundícia. E hoje está se cumprindo o que diz a palavra de Deus. A justiça humana é um trapo de imundícia. Ela tinha que julgar e não julga. Ela não podia interferir e interfere. Ela não podia estar falando e fala. Não podia estar desrespeitando a Constituição e desrespeita. Então, perdão aos corruptos, censura as mídias sociais. Já existe isso agora. Imagina o outro governo entrando, o do Lula, porque ele anunciou que vai fazer isso daí, regular as mídias. Isso é censura. Isso é de país comunista ou socialista, se você se ofende com comunista. Eles lá censuram. Violação à Constituição é o que nós temos visto ultimamente. É muito triste, mas muito triste mesmo. E quando as pessoas querem se manifestar, são perseguidas. É essa democracia, esse é o antidemocrático Bolsonaro que a mídia e o sistema planta? Não. Ele não persegue, não. Ele não cala as pessoas. Ele tem os seus defeitos. Não me surpreenderia se tivesse alguma coisa comprovada contra ele. Não me surpreenderia. Porque ele passou 28 anos dentro daquele covil. A volta à cena do crime de meliantes contumazes. Estão ali, estão em associação, né? A luz e as trevas juntas, vamos assim dizer. A Bíblia fala que não tem como. O sim é diferente do não. O céu é totalmente diferente do inferno. Mas os que fazem parte desses grupos que querem voltar à chamada cena do crime, isso é porque o vice
falou do líder, né, da chapa, eles querem as estatizações, querem acabar com as privatizações, quer voltar a aumentar o Estado, quer inflar como tinha mais de 20 e poucas, 22 ou 23 mil pessoas nos últimos governos de esquerda, no funcionalismo público federal. As narrativas vêm desde 2019, quando o sistema político foi ignorado, os poderosos foram afrontados e os derrotados em campanha perpétua para ter de volta os seus privilégios. Isso começou em 2019. 2018, as próprias pesquisas eleitorais diziam que Bolsonaro não ganharia, não chegaria ao segundo turno e, se chegasse, perderia de todos os candidatos. Não ganhou no primeiro turno porque o que eu falei no começo em relação a votar para todos, relembrando, né? Presidente, governador, senador, deputado federal e deputado distrital ou estadual, isso anulou mais de 5 milhões de votos, salvo engano. Tá bem? Então, ele afrontou o sistema político, ele ignorou, os poderosos é que foram afrontados, e os derrotados estão em campanhas desde 2000, em campanha perpétua, né? Para ter de volta os seus privilégios que eles perderam. É compreensível a olho nu. São fatos, não são narrativas. Por sorte, o Brasil mudou. E as mídias sociais deram voz ao povo, que tem o poder de eleger seus representantes e começar a mudar as narrativas com os fatos. Então, o povo brasileiro, e isso é boa parte da tecnologia, né? Eu tenho algumas restrições com internet, com YouTube, com WhatsApp, eu tenho algumas restrições. Não só técnicas, tá bem? Que eu também tenho, mas a maneira como ele é usado, como ele é utilizado aí pelo mundo. Mas, enfim, as mídias sociais acabaram com as narrativas. As mídias sociais são fato. É o fato gerador da notícia, é o fato que está impulsionando as coisas no Brasil. Porque agora, eu estou falando isso aqui agora, e no Brasil, alguém da mídia, com a mídia alternativa pode estar sabendo, pode estar vendo, pode estar acessando, e qualquer outra coisa no mundo. O mundo está plugado pelas mídias sociais. Os indesejáveis paparazzis, né, aqueles fotógrafos que perseguem, né, atores, artistas, etc. Hoje todos nós somos um paparazzi em potencial. Hoje nós podemos fotografar o que quisermos, onde quisermos. Lógico, não nos países comunistas, fique bem claro. Mas, enfim, a mídia social fez que a narrativa caísse por terra. Então, só acredita na narrativa quem está ainda vidrado na velha imprensa, no velho sistema, que foi cooptado, às vezes mentalmente, emocionalmente, financeiramente. É uma realidade. E o que se vê está nas ruas, não está nos gabinetes sombrios. O Brasil de verdade ele está na rua, está trabalhando, está gerando mais emprego, está diminuindo os impostos, os combustíveis, né? Agora, né, o problema é o combustível. Quando amigos meus reclamavam que lá estava 7, 8 reais, aqui estava 11, 12, 13 reais o diesel. Enfim, está nas nossas mãos. Já estou caminhando para o final, quero tentar respeitar o tempo, né? Está nas nossas mãos. Eu tenho amigos eleitores de Lula, já falei no começo, né? E eu os respeito, mesmo não concordando com as suas posições. Cada um escolhe o seu destino e o da sua família. Então eu relembro a você, meu querido, contrário, né? Não adversário, contrário a mim. Você não é meu inimigo. Já declarei amor para você. Quando você ver esse vídeo, você vai lembrar quem eu declarei amor. E eu quero declarar amor a todos os outros que vejam esse vídeo agora e não concordem com o que eu estou falando. Mas meditem. Seja o contraponto entre a narrativa e entre o fato. Cada um escolhe seu destino e da sua família, eu repito. Mas os fatos não mentem e impedem as narrativas prosperar. O que está acontecendo no Brasil é uma revolução silenciosa, porque aqueles que tinham por obrigação moral de dar a notícia, de dar as boas novas, e eu vi algumas jornalistas da própria Rede Globo, da CNN, falando de uma maneira assim, olha, asquerosa. Essa é a expressão que eu tenho que falar delas.
é lamentável. É lamentável que órgãos que chegaram onde chegaram, né, estejam perdendo, né, estejam despencando na audiência, né? Dizem que a CNN vai fechar, a Globo não sei como é que vai continuar sem capital externo, não sei como é que vai ser a renovação da concessão pública dela, enfim. Eu quero trazer um verso, né, aqueles mais antigos, mas os jovens também sabem disso, né? Era um seriado que tinha chamado Kung Fu, quem lembra disso, né? E o Kung Fu era aquele que falava, né? Lutava, batia em todo mundo, mas também falava, isso tal. E ele tem uma frase que eu nunca mais esqueci, e eu já falei para amigos meus, e eu quero dizer para todos vocês que vão ver esse vídeo. O verdadeiro cego é aquele que procura não enxergar. Vou repetir. O verdadeiro cego é aquele que não procura enxergar. Queridos, que o Senhor abençoe o Brasil no próximo dia 2 de outubro. Eu acho que essa data vai ser o diferencial do Brasil. Eu tenho orado para que haja algo novo, sobrenatural no Brasil. Não sei o que. Deus pode fazer o que Ele quiser. Mas eu tenho orado porque eu não acredito que o sistema brasileiro vai funcionar qualquer que seja o presidente. Se for os outros, nós já sabemos como vai ser, porque nós já tivemos o exemplo comprovado. Agora, se viesse outro, não só Bolsonaro, se tivesse uma terceira via, que nunca vai ter, eles estão ali para fazerem, né, a sua passagem de um governo para outro. Mas nunca vai chegar. Não vão chegar. E olha, não quero nem duvidar da qualidade, da hombridade, né, da mulheridade, não existe isso, né, da condição desses outros candidatos. Mas eu quero finalizar com um verso bíblico, está em Provérbios 29, tá? Para a gente meditar sobre isso daí, porque isso aí é o que o Brasil passou ao longo dos últimos anos, né? Provérbios 29, o verso 12 diz assim: se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. Nós vimos isso acontecer no Brasil. Assim como a justiça humana é um trapo de imundície, que está relatado aqui na palavra de Deus, nós vimos isso. Se o governador dá atenção a palavras mentirosas, e deu, virão a ser perversos todos os seus servos. E foram. E querem continuar sendo através das narrativas. Querem voltar ao que eles chamaram de cena do crime. E querem voltar aos seus privilégios. Que o povo que acordou, despertou, o povo que começou a se beneficiar do Brasil, do Estado, né? E não o Estado, os governantes se beneficiarem do povo. Estamos na mão inversa. Por isso que há esperança para o Brasil. Talvez na semana que anteceda a eleição, né, no dia, eu volto com outro vídeo, não sobre esse tema especificamente, né, mas se for necessário, né, eu quero crer que até lá Deus atenda a minha oração, porque Ele sabe, né, que eu ando no temor e no tremor dEle, e quando eu peço para Ele criar algo totalmente diferente ali no Brasil, Ele sabe o meu limite até onde pode ir, né. Aqueles que nós podemos conversar, discutir sobre política, eu já falei que eu não acredito e ainda não acredito que o Lula vá à disputa no dia 2 de outubro. Eu acho que ele desiste no meio do caminho. E já está bem no final dele, né? Porque é impossível não ver o que está para acontecer no nosso país. Tá bem? Meu querido, é debaixo da palavra de Deus, no temor e no tremor do Senhor, que eu trago essa palavra para você no dia de hoje, essa exortação, essa informação. Tá bem? No mesmo amor que eu declaro a você, eu quero que você, mesmo que não me ame, mas você respeite meu ponto de vista. Porque é o que sai aqui do meu coração. E eu estou debaixo da mão de Deus. E tenho autoridade espiritual para falar isso, até porque eu estou como cidadão aqui. Estou como cidadão. Tá bem? Por favor, se esforce e abra suas mãos, porque eu quero te abençoar. O amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus Cristo e a consolação do Santo Espírito seja com cada um de nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Deus os abençoe e até daqui a 15 dias.